projeto do novo Plano Nacional de Educação, PNE, prevê 18 objetivos a serem cumpridos até 2034 na educação básica, no ensino médio e técnico até o nível superior, com diversidade e inclusão. A proposta do novo PNE foi elaborada pelo Ministério da Educação a partir das contribuições de um grupo de trabalho da sociedade, do Congresso Nacional e de estados, municípios e conselhos de educação. O texto também inclui sugestões da Conferência Nacional de Educação. O Executivo encaminhou a proposta ao Congresso no ano passado. Agora, para dar celeridade à tramitação, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, criou uma comissão especial para tratar deste novo Plano Nacional de Educação. Eu sou William França e é para tratar das expectativas na análise do PNE por essa comissão especial que eu recebo aqui nos estúdios da TV Câmara o deputado Rafael Brito, que representa Alagoas pelo MDB, e o deputado Pedro Czai, que representa Santa Catarina pelo PT. Senhores, sejam muito bem-vindos ao Câmara Debate. Eu gostaria de... A comissão está sendo formada, mas os senhores irão integrar essa comissão, é isso? Sim. Com certeza. Então, eu vou começar com o senhor, claro, deputado Rafael. Vocês vão discutir as novas metas até 2034. Só que a gente, numa leitura das metas que foram previstas de 2014 a 2024, uma grande parcela delas não foi cumprida. Como fazer isso? É um plano que ainda não... Um para trás que não ficou completo e já pensando para frente. Deixa eu te dizer, William, na verdade, para que as pessoas que estão nos assistindo agora entendam o tamanho do problema do PNE, nenhuma das metas que eram vinculadas à educação básica, por exemplo, foram cumpridas. Todas as metas dizem respeito ao ensino superior. Então a gente vive um problema muito grande. A meta 1, por exemplo, que é a meta de educação infantil, que é a quantidade de crianças em creche, ela é uma meta de 50% desde o PNE passado. E a gente está em aproximadamente 38%. Então o desafio é muito grande, né? O PNE, ele é essa sopa, digamos assim, de letrinhas, de metas, objetivos, e que não traz nenhuma responsabilização, nem que seja do ponto de vista político, para os gestores municipais, gestores estaduais, nem para o governo federal. Eu acho que o que a gente precisa, e o meu colega deputado Pedro, sem dúvida, é uma das pessoas que aqui nesse Congresso Nacional inteiro mais sabe e conhece do tema PNE, concordará comigo, é que a gente precisa trazer um quê de objetividade em relação às metas e um quê de responsabilização, nem que seja de entregar um relatório anual ao Tribunal de Contas, à Câmara de Vereadores, à Assembleia Legislativa, o que quer que seja, de que tenha um instrumento para que a sociedade acompanhe o que aquele gestor está fazendo em relação às metas. Porque senão a gente corre o risco de criar uma comissão especial, gastar o nosso tempo, o nosso trabalho, ouvir a sociedade e criar mais um plano nacional da educação que não vai servir de absolutamente nada. Eu vou fazer, deputado Czai, mais ou menos a mesma pergunta. Como é que trabalhar num plano futuro para 2034, sendo que as metas do anterior não foram alcançadas, como o deputado Rafael acabou de falar? Em primeiro lugar, o que não foi cumprido e o que foi cumprido, fazer uma avaliação. Teve conjunturas adversas no país que definiram em grande parte o não cumprimento. E um grande desafio, além da responsabilização, que o Rafael muito bem trouxe aqui, foi o tema do financiamento. Se nós colocamos na meta 20, 10% do PIB em financiamento da educação e nós atingimos 5% a 6%, significa que esse é um nó e é um problema, inclusive para o novo. No novo está 10% do PIB, mas não deixa claro onde é que vai vir esse dinheiro para... Uma coisa é 10% do PIB, outra coisa é orçamento, arcabouço fiscal, orçamento de cada ano. Então, buscar fontes de financiamento para o novo plano vai ser o primeiro grande desafio. Portanto, o que nós não conseguimos enfrentar nesse plano anterior, nós temos que enfrentar agora. O segundo ponto, que é as metas, os objetivos, deixar claro, quase os 10 mandamentos do mundo cristão, deixar claro, nós queremos atingir esses 18 objetivos com um percentual claro, partindo lá da educação infantil até chegar à universidade, tanto do ponto de vista do acesso, mas também na permanência.
O Rafael foi secretário de Educação do Estado, que montou estratégias, por exemplo, de bolsas de estudo para os jovens permanecer. Porque não basta acessar, tu tem que permanecer, tu tem que concluir. Esse é um grande desafio que nós temos no Brasil inteiro. Se 500 mil de jovens abandonam o ensino médio, primeiro ano do ensino médio, não é estatística, é gente concreta. Então, tu tem que montar uma estratégia de acesso, universalizar, permanecer e concluir o ensino fundamental, o ensino médio, para chegar até o ensino superior. Esse é o segundo ponto, junto com qualidade educacional, com carreira dos professores, ou seja, as metas, os objetivos, deixar claro no mérito. E o terceiro ponto que o Rafael trouxe aqui, e eu comungo com ele, não é punir prefeito, não é punir governador, mas a sociedade brasileira, junto com o Congresso Nacional, criar uma grande responsabilidade nacional. Se nós disser 10% do PIB, então vamos definir de onde vem os 10%, vamos cobrar resultado, definir metas e cobrar resultado. Se tu tem financiamento, se tu universaliza, tu dá condições de permanecer e de aprovar, portanto, quem não faz isso, que responsabilização vai ter? Então, mais do que punir, porque nós já temos uma lei de responsabilidade fiscal, de um lado que faz e responsabiliza, mas essa questão da indução, quase de uma indução, de uma responsabilidade moral e política, mais do que legal, mais do que botar prefeito e governador na cadeia. É a indução de uma posição democrática da sociedade brasileira que subordina prefeito nesse momento da história, subordina governador e subordina governo federal de uma decisão da sociedade brasileira representada aqui no Congresso Nacional, depois de ouvir, escutar toda a sociedade e os diferentes setores. Acho que esses três eixos, né, o financiamento, a qualidade educacional, de acesso, permanência e conclusão, com qualidade educacional, que tudo isso envolve aí todas as metas, a gente podia detalhar cada uma delas, e a responsabilização no sentido de subordinar democraticamente os agentes públicos a dizer educação no Brasil é prioridade. William, como eu te disse, você vê como o Pedro está totalmente por dentro da matéria. E ele já trouxe aqui uma meta que não será cumprida. Se a gente aprovasse o PNE como está hoje, é mais uma meta que não será cumprida. Qual é? 10% do PIB. É isso. Por que não será cumprido? Porque já existe uma responsabilidade dos gestores, por exemplo, estadual, gastar 25% da receita com educação. Todos gastam. Se todos no conjunto já gastando isso, o nosso investimento em educação hoje é de 5% do PIB, como é que num passo de mágica isso vai ser de 10? Vai dobrar. Então isso já, ou seja, é um PNE para inglês ver, como diz na rua. Isso. É uma meta para inglês ver. Isso. Vai ser 10% do PIB. Tá bom, é como? Se a responsabilidade de um gestor é gastar 25% e todos gastam. Porque senão perde cargo, é um problema gigantesco, fica inelegível. Então, assim, e os tribunais de contas acompanham isso. Então, como é que num passo de mágica o Brasil vai gastar 10% do PIB, se hoje gasta 5%, com todo mundo já atingindo o que a Constituição manda investir? Então é para inglês ver, e para inglês ver não adianta mais a gente estar se esforçando, perdendo tempo para fazer esse tipo de coisa aqui no Congresso. Tá certo. Bom, deputado Oczai, uma vez que o deputado Rafael aí já partiu de que a primeira das metas já ela se torne real, o que dá para discutir? O senhor trouxe ali um calhamaço de estudos. Conta um pouquinho, o que dá para transformar dessas letras propostas no PNE em uma coisa real, de verdade, para só não ficar numa meta inalcançável e daqui a outros 10 anos alguém chegar e falar assim, o PNE lá de trás não valeu nada. Eu gosto do realismo do Rafael, ele foi do executivo também, eu também fui prefeito da cidade de Chapecó. A gente não só viaja na filosofia, nas ideias, nos objetivos, na estratégia, meta, se tu não cria as condições objetivas para tal. Então, quando o pé de meia atinge 4 milhões de jovens, a gente vai vendo o resultado lá. Então, tem um objetivo, tem uma política pública, tem um financiamento e tem um resultado. Por que é o resultado? É 80% de frequência e, se aprovar, tem mais um apoio. Então, ele tem que aprovar. Então, no PNL, ele tem que ter esse espírito de cobrança, de responsabilização e de financiamento. Em relação ao financiamento, se o arcabouço fiscal e se o orçamento define um tal percentual mínimo, nós temos que encontrar um caminho, se é os royalties do pré-sal, se é o fundo social do pré-sal, se é outro mecanismo,
de financiamento do PNE, nós temos que encontrar. Além daqueles que Além estão daquele previstos... que está previsto lá no município e no governo do estado. O Rafael foi feliz nessa explicitação do que hoje é. Então, como é que tu vai responsabilizar se ele já cumpre o que é preceito constitucional já o obriga o prefeito e o governador, e nós queremos 10%, nós queremos a jovem, criança na creche, nós queremos a criança no ensino fundamental, nós queremos ensino médio com ensino técnico integrado, nós queremos a juventude na universidade, nós queremos melhorar o salário dos profissionais, precisa PIB. Precisa botar o dinheiro da riqueza produzida na educação, porque a educação transforma a sociedade, porque a educação volta para a sociedade em ciência, em tecnologia, em inovação. Ou seja, se a sociedade põe o 10%, como qualquer país do mundo sério que quis ser desenvolvido, quando a China forma 650 mil engenheiros por ano, a gente vê lá o resultado de inteligência artificial, vê lá o resultado nas inovações, vou pegar aqui na minha área da energia, os carros elétricos sendo modelo para o mundo inteiro. Quem diria em 10 anos atrás que a China seria modelo mundial para carros elétricos? Está dando show em qualquer país do mundo. Ou seja, investiu na engenharia, investiu na base educacional, investiu em ciência e inovação. Portanto, o Estado induz. Só que nós temos que, nesse PNE, diferente do anterior, dizer de onde vai vir o financiamento. E se a sociedade quer uma educação e quer um país desenvolvido, tem que dizer, vamos tirar daqui, vamos tirar de lá, vamos tirar desse setor, vamos tirar dos lucros e dividendos que só nós e a Estônia não pagamos, vamos tirar das grandes fortunas, vamos tirar das grandes heranças, vamos tirar do 0,06% dos mais ricos do país, ou vamos tirar de um setor das energias fósseis para montar uma estratégia de uma nova economia descarbonizada no Brasil e a educação cumprindo esse papel, entendeu? Então, é nessa direção. E aí o segundo são os objetivos cotidianos, que os 18 objetivos, foi bom, o governo nesse plano foi mais objetivo, foi mais claro. Os 18 objetivos estão claros lá. Não trouxe questões mais ideológicas, de costume, porque aí a extrema-direita ia fazer de bandeira. Não, ter dados claros, ter objetivos claros e qualificar a educação. Nós não podemos fazer uma fábrica de cretinos digitais aí que o mundo todo está se colocando, ter livros, ter caderno, como aqui o estudo, que os assessores legislativos fizeram um estudo belíssimo, subsídio para análise do projeto. A gente volta nesse subsídio, só porque eu quero ouvir o deputado Rafael um pouquinho. Além dessa questão dos 10%, do que é o primeiro item, quais outros pontos o senhor já enxerga de problemas do que vem por aí? Deixa eu dar uma meta do outro lado agora, uma que é factível e fácil. 50% dos jovens de 0 a 3 anos em creche. Por que é que a gente não consegue atingir isso? Por que é que a gente tem há 20 anos essa meta e agora a gente chegou a 38%? Essa é uma avaliação que a gente precisa fazer. É financiamento? É o modelo hoje de convênio que o Ministério da Educação tem há muito tempo para construir uma creche no município, que eu sou totalmente contra. É o maior problema para você construir uma creche num município pequeno, uma burocracia gigantesca. O FNDE cheio de compromissos de convênio, não consegue cumprir. Então, assim... uma série de obras inacabadas. Várias obras inacabadas. E não é culpa de governo, é culpa da estrutura que está pronta e funcionando para dar errado. O que era que isso deveria ter sido feito, Pedro? Na minha opinião, por exemplo, a PEC da transição colocou aproximadamente 70 bilhões no MEC a mais. O governo devia ter licitado as creches, feito uma ata regionalizada, a ata para o Nordeste. Vamos construir 500 creches no Nordeste. E aí, como o PAC Seleção, como é que o prefeito de Chapecó, por exemplo, ou da minha cidade, Maceió, ou de Marechal Deodoro, em Alagoas, poderia pedir adesão ao PAC Seleções para creche. Estou dando um exemplo. É só entregar um terreno de 40 por 40. Por que você licita numa ata de registro de preço uma creche que cabe num terreno 40 por 40, que tem 4 salas de aula e coloca 160 meninos e meninas para estudar em período integral? Qualquer prefeito que entregar um terreno 40 por 40, o governo federal vai construir a creche.
Porque se o governo tiver essa ótica, ganha uma construtora que tem condição de fazer a creche, ganha uma construtora num preço melhor, com uma estrutura maior. Porque é em escala, né? Ganha na escala, porque aí você manda o dinheiro para um município pequeno de Alagoas, por exemplo, você manda o dinheiro para Inhapi, que é um município pequeno, um município bacana, mas o prefeito vai fazer uma licitação, ganha ali às vezes uma construtora que não tem condição, não tem capital de giro, vai fazendo medição pequena, aquilo vai ficando, a inflação da construção civil vai comendo o contrato que ele venceu. É feito para dar errado. Quem tem que construir a creche é o governo federal. Mas eu não estou pedindo para abandonar o modelo antigo, não. Tem cantos que não será possível abandonar o modelo antigo. Mas para a gente dar um gás assim, ó, digamos assim, o governo federal construirá da noite para o dia 1.000 creches no Brasil. Consegue na hora. 2.000 creches no Brasil, consegue na hora. Basta licitar uma ata de registro de preço por região. Sergipe, Alagoas e Pernambuco é uma região. Bahia e Espírito Santo é outra região. Enfim, você faz ali as regiões, solta a licitação, alguém ganha e vamos tocar as obras. É só o presidente aqui, ó, dando ordem de serviço e depois indo entregar as creches. Mas assim pode ser escola, assim pode ser um montão de coisa. Mas enquanto a burocracia nos vencer, enquanto a gente tiver uma burocracia com o Banco do Brasil, Caixa Econômica, convênio do FNDE, ou o que quer que seja... Fiscalizações de medição... Vai dar errado. Isso está feito para dar errado. Esse modelo é feito para dar errado. Mas dá para corrigir esse modelo, esse sistema no PNE, deputado? É possível e é necessário. Nós temos que dar uma modernizada nessa relação do Pacto Federativo. E falando nessa relação entre PNE, Plano Nacional de Educação, com o Sistema Nacional de Educação, que é essa corresponsabilização da União, de estados e municípios, pode fazer essa questão de nacionalizar. Como nas máquinas, o mapa faz uma ata de preço, consegue os melhores preços do Brasil, parecia que podia ser o inverso, né? Pô, o governo federal licitar, são os melhores preços de máquinas agrícolas e máquinas que as prefeituras... O mapa é o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura. Os ônibus do caminho da escola. Os ônibus do caminho da escola. Quer melhor qualidade desses ônibus? Não tem município do país, não tem governador do país que faria uma licitação tão eficiente, com custo menor do que é o caminho da escola pelo governo federal. E precisa regionalizar. Onde é que deu errado lá atrás as creches? Fizeram grandes licitações e as empresas licitadas não conseguiram dar conta, porque tinha que fazer lá, tinha que fazer distâncias longas. Mas regionaliza, estadualiza as construtoras e faz por tamanho, capital social, como grandes obras de rodovia. Lógico. Tem que ter um capital social de 150 milhões, de 200 milhões, tem expertise em todas as outras áreas. Separa as licitações em lotes, não é isso? Em lotes, divide o Brasil em 10 lotes. E grandes lotes, e quem tem gordura, que tem café no bule. Não é um lugar que se presta serviço para uma ou outra, não. É quem tem competência, como em grandes obras, grandes hidrelétricas. Claro. É quem tem capital social que segura uma grande obra. Então, dá para fazer. Eu fui o relator do regime diferenciado de contratação. O governo federal tem capacidade disso, onde não tenha aditivo. O cara que faz o projeto faz a obra. O governo monta os projetos para a região sul, que é mais fria, faz a obra. Quem faz o projeto faz a obra, não pode ter aditivo, cria um regime de contrato, regime diferenciado de contratação, tu melhora a eficiência, financiamento e rapidez. Claro. Eu acho que na política de educação exige resposta nisso. E outro lado, a qualidade que o Rafael traz. Educação infantil. Por que a importância de ter educação infantil, ter creche para a escola? Porque uma criança, tu define que país tu quer. Se tu quer um país mais igual ou um país totalmente desigual, começa na creche e pré-escola. Uma criança que não tem direito à creche e não tem direito à pré-escola, fala 3, 4 mil palavras quando entrar na sala de aula para ser alfabetizada. Quando uma criança teve direito à creche e à pré-escola, que se socializou com outras culturas, com outras crianças, ela fala 8, 10, 12 mil palavras. Ou seja, ela entra num processo de alfabetização numa condição muito mais igual. A gente vê nas salas de aula, criança que não teve direito, criança que teve direito. Claro. Então, o Plano Nacional tem que começar pela educação infantil, resolvendo essa injustiça histórica, e o governo federal pode centralizar o financiamento dessas ações para viabilizar com mais rapidez a implementação do Plano Nacional de Educação. Tá bem. Deputado, o senhor
é de Alagoas, é um estado hoje não mais dos mais pobres, mas é um estado que ainda tem carências, não é isso? E é diferente lá do sul, é outra realidade. Mas como é que esse plano dessas desigualdades, como é que vai chegar tentar esse equilíbrio aí? O Brasil é muito heterodoxo, muito gigante. O senhor, falando da sua realidade, como é que o senhor acha que esse plano pode ajudar o seu estado, por exemplo? Olha, William, em relação ao nosso estado, a gente hoje já é dos estados, inclusive, que atinge o maior proporcional de metas, como, por exemplo, da educação infantil. O que é que a gente fez lá à época? A gente viu que isso era uma necessidade, uma dificuldade. O governo do estado ajudou os municípios construindo a creche. Eu estou trazendo aqui um modelo que a gente fez lá. De creche, né? De creche. Estou dando exemplo da educação infantil, Meta 1, já que a gente está falando de metas. A gente fez isso que eu estou propondo ao governo federal. E o governo estadual não tem responsabilidade com a educação infantil, pelo contrário. Sim. O que é que a gente fez? Uma licitação macro de 200 creches e construiu para os municípios. E era assim para o cidadão, se você quer uma creche igual a essa na sua cidade, basta que o seu prefeito nos dê um terreno 40 por 40, que a gente vai construir uma creche dessa. E são 200 creches, o que faz com que a gente atinja a meta do Plano Nacional da Educação. Talvez seja o único estado do Nordeste que vai atingir a meta do Plano Nacional da Educação em relação à educação infantil. Então, assim, são coisas, sabe, William, que a gente precisa, às vezes, pensar fora da caixa do que está sendo feito nesse momento. Trazer a vida prática. Eu acho coisa prática, solução, porque a gente às vezes fica, e principalmente quando trata de educação, nada contra, mas às vezes fica um pensamento acadêmico, a gente conversa muito, faz muitas reuniões, audiências públicas, quando a solução do problema é resolver de outra forma. Eu estou curioso para saber o que tem nesse calhamaço que ele já mostrou 2 vezes, mas não falou ainda. 400 páginas. 466 páginas. Eu pedi para um grupo de consultores aqui da casa, pensamos um estudo sobre o atual Plano Nacional de Educação, a nova proposta do governo, e fazer um comparativo, fazer um estudo, e mais 3 países do mundo, Colômbia, Índia, para que a gente pudesse ver comparativos em países em desenvolvimento para discutir planos nacionais de educação. Qual é o terceiro país? Colômbia, Índia aí? Índia, Colômbia... agora deu o branco, já vou lembrar porque tem. E esses estudos mostraram e demonstraram o quanto é importante um novo Plano Nacional de Educação resolvendo problemas do anterior. Superar problemas do anterior, ver as coisas boas. Por exemplo, o Rafael falou, na área do ensino superior, mestre, doutores, grande parte nós atingimos as metas, sim. Mas na educação básica nós não conseguimos atingir. Vamos falar de professores. Nós corremos sério risco de ter apagão de professores na próxima década em várias áreas do conhecimento. Tem universidades com salas esvaziadas na área das engenharias, que era uma coisa estratégica, e é estratégica para o desenvolvimento de um país do ponto de vista da economia. Então, nós temos que enfrentar os problemas do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista da valorização dos profissionais, e a gente pegar experiências mundiais e onde nós acertamos e onde nós não acertamos. Então, mais do que um debate ideológico aqui dentro do Congresso, o que nós temos que fazer nós queremos chegar nesse Brasil aqui nos próximos 10 anos. Qual a educação para chegar a esse Brasil que nós queremos? Qual as metas do Plano Nacional de Educação, da creche à universidade, para ser atingido? Então, esse estudo é muito bom, porque ele faz leituras, ele faz a crítica, como são os consultores que tiveram autonomia, eles não estão falando em nome da Câmara dos Deputados, em nome do Congresso, mas em nome deles próprios, pela experiência adquirida, eles tiveram autonomia, eles tiveram independência de fazer as críticas, de fazer questionamento, inclusive a nós, inclusive ao governo, e foi um belo trabalho. Amanhã ele vai servir de base de roteiro. Vai servir de base. Quero ver se eu edito em forma de livro. Amanhã vou fazer a apresentação lá na Comissão de Educação para que os demais colegas possam acessar esse estudo que é da casa de grandes especialistas, e quero agradecer profundamente a toda essa equipe que construiu esse material, construiu esse projeto. Eu e o Rafael estávamos muito comprometidos e continuamos comprometidos com o debate do PNE. Tá certo. Estamos caminhando para o nosso final. Em 1 minuto, para a gente encerrar, deputado, qual a sua expectativa? O que vai ser pós esse trabalho da Comissão Especial? Eu acho que a gente tem essa grande chance, né? E a gente tem uma afinidade muito grande, os membros da comissão. Acho que a gente vai conseguir trabalhar bem conjuntamente para que a gente não desperdice, do ponto de vista de Plano Nacional da Educação, mais 10 anos de educação do nosso país.
Muito obrigado. Em um minuto, deputado, qual a É uma expectativa ao final? sempre com o Rafael. Nós temos bons diálogos aí, o Rafael, uma grande figura, já foi secretário. Fizemos uma parceria tão bonita no chamado Pé de Meia, né, do ensino médio, a partir da experiência de Alagoas. Eu tive a honra de ser o relator e hoje vemos o resultado extraordinário no nosso país, transformando a vida da juventude. E eu acho que é isso que fica, né, Rafael? É isso. No fundo, o que fica, nós na área pública, que se demoniza, criminaliza, mas a educação, efetivamente, Paulo Freire tem razão, a gente transforma a vida das pessoas. E o PNE é uma grande oportunidade. Sem baixaria, sem extremismos aí, mas nós efetivamente definir os grandes objetivos do Plano Nacional de Educação para efetivamente nessa legislatura nós dar uma contribuição com o nosso país. E eu e o Rafael, quando tiver 95 anos, nós vamos tomar uma cachaça lá em Alagoas. Lá em Alagoas, na beira da praia. Vamos tomar lá na beira da praia, em 95 anos, ó. Nós demos a nossa contribuição para esse país chamado Brasil, na educação, que transformou um país num país melhor para os brasileiros. Eu acho que é isso que vai ficar na memória e na história nossa, e queremos dar a contribuição que democraticamente o povo de Alagoas colocou essa grande figura humana, como Santa Catarina nos colocou aqui. Vamos dar a contribuição. Plano Nacional de Educação, esse é o futuro. Obrigado aos senhores. Eu conversei aqui com os deputados Rafael Brito, do MDB de Alagoas, e Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, que debateram sobre o trâmite do novo Plano Nacional de Educação. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 2614 de 2024, este que está em análise aqui na Câmara? Acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br, e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.